Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma aula. A aula de hoje é de redação e nós vamos aprender a parafrasear textos. Esse conteúdo aqui de paráfrase é um conteúdo bem legal. A gente já até introduziu um pouco sobre ele lá no comecinho das nossas aulas presenciais ainda. Porém, a gente vai aprofundar mais nesse assunto e entender melhor como que funciona a paráfrase. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de fazer aqui um momento de informação, né? Falar sobre um assunto com vocês. Não são todos os alunos, mas eu percebi que esse conteúdo de textos de terror gerou algum desconforto com as mamães, né, de alguns alunos. Não gostaram muito da temática. Porém, meus amores, as temáticas que eu abordei aqui com vocês, nenhuma delas são tão assustadoras assim. Inclusive, aquela história que nós trabalhamos, dos dois meninos que vão no cemitério, naquela história, na verdade, mostra no final que tudo aconteceu por conta do medo do garoto, né? Então ele nem sabia quem era o Senhor que tocou nele, ele apenas ficou com muito medo e desmaiou. E aí a mensagem que essas histórias deixam, né, é que tudo acontece, ó, na nossa cabecinha. Se a gente não souber administrar os nossos pensamentos, não soubermos lidarmos com o nosso emocional, a gente pode imaginar várias coisas. Quando a pessoa fica com muito medo, o cérebro dela cria várias situações que a deixa com mais medo ainda, né? Então, aquela história, ela fala muito sobre isso. E a mensagem que eu queria deixar com essas histórias, né, e que o nosso material também tenta indicar, é exatamente isso, que essas histórias são histórias de ficção. O que é uma ficção? É algo que não existe na vida real, apenas no imaginário, né, no imaginário de quem criou as histórias, no imaginário de quem lê e pode também imaginar, porém são elementos e histórias totalmente inventadas. Por esse motivo, não precisa ficar com medo, não precisa, até porque nós estamos trabalhando exatamente a questão do medo, que o medo ele é criado, né, em algumas situações, mas você pode controlá-lo, porque tudo que nós estamos falando é ficção. Tá certo? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, sempre lembrando disso, tá bom? E aí, gente, na aula de hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre paráfrase, não é mesmo? E o que é uma paráfrase? Para a gente poder começar esse conteúdo, vocês precisam saber o que é uma paráfrase, não é mesmo? Então, ó, quando recontamos um texto usando outras palavras, mas preservando o seu sentido original, fazemos uma paráfrase. Ou seja, quando você parafraseia algo, é quando você fala de um assunto com outras palavras, só que mantendo o sentido do assunto original, certo? Do texto original. Então, você pode fazer paráfrase de vários tipos de texto. Basta você reescrevê-lo usando outras palavras, usando sinônimos. Vocês lembram que nós já trabalhamos sobre sinônimos, não é? Então, usando outra maneira, outra estratégia de contar aquilo que já foi dito. E aí, quando você faz uma paráfrase, o seu texto ele já se torna diferente daquele original. Porém, as informações contidas nele devem ser a mesma, só que contadas de outra maneira. Certinho? E aí, para nós entendermos melhor sobre como fazer uma paráfrase, eu trouxe aqui duas versões do texto, A Raposa e as Uvas. Vocês lembram que eu comentei com vocês lá na nossa introdução de Fábula de Esopo? Eu falei sobre a fábula da raposa e das uvas e até perguntei se vocês conheciam, então eu resolvi trazê-la para nós fazermos essa análise, tá certo? Então nós vamos ter dois textos, duas versões da raposa e as uvas. Uma delas é o texto original. A outra é a paráfrase. Coloquei aqui no slide sempre indicando quanto que vai ser o texto original e quanto que vai ser a paráfrase, viu? Então preste atenção no post-it que eu coloquei aí. Então vamos lá. A raposa e as uvas. Texto original. Uma raposa faminta, ao ver cachos de uva suspensos em uma parreira,
quis pegá-los, mas não conseguiu. Então, afastou-se dela, dizendo: estão verdes? Continuando a história. Essa já é a moral da história, viu? Ainda faz parte do texto original. Assim, também alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias. Como eu já falei para vocês, desse gênero textual de fábulas, é um gênero textual que usa elementos sobrenaturais, às vezes, ou até mesmo os animais, coisas que às vezes não existem, né? Para poder deixar uma lição para a nossa vida, né? Enquanto seres humanos, enquanto moradores de uma sociedade. E aí, essas fábulas, elas tentam deixar uma mensagem. Então, todas elas têm uma moral no final. E a moral dessa fábula da Raposa e as Uvas é justamente essa. Porque, às vezes, as pessoas não conseguem algo por incapacidade, por falta de determinação, por falta de foco. E aí, acabam culpando outras pessoas ou até mesmo as circunstâncias, né? Então, ao invés de tentar ir lá buscar a alvinha com determinação, a raposa simplesmente desistiu e colocou culpa nos cachos, né? Ah, tão verdes, eu nem queria mesmo, né? É quase essa frase que ela quis dizer. Eu nem queria mesmo. Se desfazendo, desdenhando de algo que ela queria muito, porém ela não conseguiu. E aí nós temos agora essa mesma fábula escrita de uma outra maneira, porém a história contida nela é a mesma. Vocês vão perceber, tá bom? Então vamos prestar atenção. A raposa e as uvas. Essa é a paráfrase. Certo dia, uma raposa esfomeada e muito faminta, pois não comia há 2 dias, resolveu descansar debaixo de uma parreira. Já estava deitada há alguns minutos, quando olhou para cima e avistou belos cachos de uva madura. Continuando a história. Imaginando que as uvas estavam deliciosas, não pensou 2 vezes. Saltou o mais alto que pôde, tentando arrancar um dos cachos. Caiu, tentou novamente, mas não conseguiu. E agora a moral da história. Depois de tentar várias vezes, concluiu que, por mais que se esforçasse, não alcançaria as uvas. Então foi embora, dizendo com desprezo: ah, estão verdes. Assim são as pessoas, desprezam aquilo que não podem ter. Vejam que a história e a moral dela são as mesmas, né? O sentido da história é o mesmo, a essência é a mesma. Porém, o que muda são as palavras que foram utilizadas em cada um dos textos. Nesse segundo texto, a gente percebe que há um maior enriquecimento de palavras, né? Já foi acrescentado mais detalhes, mais coisas na história. E isso não tira a credibilidade da história original, né? Dependendo da maneira como você acrescenta informações na história, de modo a fazer sentido, então ela não estraga a história original, não muda a história original, ela apenas acrescenta e enriquece, ok? E aí eu pergunto para vocês, gente, o que é preciso fazer para parafrasear uma história? Tem alguma regra a ser seguida? Vamos observar aqui? Olha só, ao parafrasear um texto, devemos usar nossas próprias palavras, porém, sem alterar os sentidos dos fatos narrados. Então, eu posso usar minhas palavras, usando sinônimos, fazendo trocas, até acrescentando alguma coisinha ali e aqui, porém, sem mudar a sequência e os fatos narrados. Então, eu não posso começar essa história do final, mudar a sequência dos fatos, porque no final ela não vai ficar a mesma coisa. Mas eu posso sim apenas alterar as palavras que eu utilizo ao escrever, ou na verdade reescrever a história. Certinho?
Também é importante dizer que nós podemos produzir paráfrases de qualquer tipo de texto, de qualquer gênero textual. Então, ó, podem ser textos orais ou escritos. Então, você pode tanto parafrasear escrevendo ou falando, né? Esse conteúdo mesmo que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem falar esse conteúdo para alguém de uma outra maneira. Se você fosse explicar, por exemplo, o que é uma paráfrase, você poderia falar o que é uma paráfrase usando as suas próprias palavras. E aí você já estaria parafraseando algo, entendido? E então, você pode parafrasear tanto fábulas, né, a moral de uma fábula, provérbios, notícias, instruções, anedotas, entre vários outros tipos de texto. Inclusive, quando vocês estiverem um pouco mais crescidinhos, acho que a partir do 6º ano, vocês já vão começar a fazer muito isso, que é se preparar para o Enem, se preparar para as redações do Enem, para poder entrar numa universidade, né? E aí vocês vão precisar dominar bem essa paráfrase, porque geralmente nas propostas de redação do Enem, você tem um texto base e a partir dele você vai desenvolver os seus argumentos, as suas falas com relação àquele assunto. Então você vai fazer uma tempestade de ideias, organizar essas ideias em um texto e dessa maneira você estará também fazendo uma paráfrase, que é falando algo com outras palavras. E também, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão precisar fazer projetos. Inclusive, quando no 6º ano, vocês já começam a fazer projetos mesmo. E aí, a gente não pode pegar a ideia de um autor e colocá-la lá no nosso texto como se fosse nós quem tivéssemos escrito aquilo. Isso se chama plágio. E plágio é um crime, gente. Então, a gente não pode pegar o texto de alguém e dizer que é nosso. Por isso, é preciso fazer a paráfrase. Você pode até pensar naquela ideia daquele autor, porém você deve escrever com as suas palavras. E também deve informar que aquela ideia não é sua, mas que você buscou ideia em outras fontes para poder realizar o seu texto. Combinado? Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto para não confundir a cabecinha de vocês, mas apenas saibam que é importante que nesse momento vocês aprendam o que é a paráfrase, que vocês façam a proposta de redação que eu vou passar daqui a pouco, porque vocês já vão se familiarizando com esse termo e já vão compreendendo como fazer uma paráfrase, ok? Então aqui eu estou pensando no futuro de vocês já, viu? Agora vamos aqui para o próximo slide. Coisas importantes que você deve preservar em uma paráfrase. Prestem atenção, ó. Preservar as informações mais importantes do texto original. Então, você vai observar e vai expor as informações usando o seu próprio vocabulário. Então, você deve preservar essas informações, porém modificando as palavras com que você vai utilizar, né? Com que você vai formar essa paráfrase, sempre colocando suas ideias, o seu vocabulário, ok? Suas próprias frases. Agora que vocês já compreenderam como fazer essa paráfrase, é o momento de vocês realizarem a sua própria paráfrase. Então, vocês vão fazer a paráfrase do texto Os Viajantes e o Urso, que está no livro de vocês. E você vai criar as suas próprias frases de modo a preservar os fatos narrados no texto. Até mesmo a sequência desses fatos devem acontecer na mesma ordem, tá bom? O que você vai fazer é recontar a história na sua versão, né? Nas suas palavras, com os seus vocabulários, com as suas expressões, certo? Mas sempre preservando o texto original, as ideias do texto original e a sequência dos fatos narrados. Então, boa produção textual para vocês. A nossa aula termina por aqui. As outras informações sobre a atividade estão lá na Agenda Edu. Muitos beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!